Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos, que a graça do nosso querido Jesus nesta manhã, hoje domingo, primeiro dia da semana, que a paz do Senhor esteja com você. Nós estamos felizes, porque nós vamos agora estudar a nossa lição. A ressurreição de Moisés é o título da nossa lição de hoje. Nós estudaremos o capítulo, aliás, o verso 9, que só tem um capítulo, do livro de Judas, e também Lucas, capítulo 9, 28 e 36, entre outros versos importantes que vem trazendo para nós aí uma luz importantíssima sobre esse assunto. Ressurreição de Moisés. Bom, queridos, quando você abre a sua Bíblia no capítulo de Deuteronômio, ali propriamente no capítulo 34, a partir do verso 4, você vai perceber que Deus, quando o povo de Israel estava ali já próximo para entrar na Terra Prometida, depois que Deus o havia libertado por meio de Moisés, o povo de Israel tirando da terra do Egito, 40 anos vagaram ali pelo deserto, mas finalmente eles já estavam ali bem próximo da terra para entrar, aonde Deus havia prometido, que era uma boa terra. Amados, em um dado momento da história, aquele Moisés, que a Bíblia diz que era um homem muito paciente, um homem que estava a todo momento disposto a salvar aquela nação, aquele povo. Chegou um momento que o povo havia apostatado, desviado dos ensinamentos de Deus, que Deus até propôs, para Moisés um plano de terminar com aquele povo, e começar de Moisés, por meio de Moisés, uma nova geração, um novo povo. É óbvio que não seria esse um plano de Deus. Havia ali entre o povo alguns que serviam a Deus. Mas Deus queria realmente provar a Moisés o quanto Moisés tinha sentimento de amor para com aquele povo. E Moisés exatamente gostava muito, amava aquele povo. Embora eles tinham seus erros, suas dificuldades, seus problemas, era um povo muito teimoso, murmuradores, reclamões, mas ainda assim Moisés desejava a salvação daquele povo. E esse Moisés, uma certa ocasião, eles, depois de andar por algum tempo sobre o deserto, eles chegaram a um determinado local onde não havia água. A água havia terminado e ali onde eles estavam não tinha água. E eles, em vez de buscar a Deus, de pedir a Deus as províncias de Deus, entender que eles eram dependentes de Deus e Deus estava sempre suprindo as suas necessidades, porque Deus estava guiando durante o dia com uma coluna de nuvem, e durante a noite uma coluna de fogo que iluminava o caminho para eles, protegia, guardava. Então Deus estava conduzindo em tudo, enviando todos os dias o maná, dando o pão de cada dia. Então Deus supria em todas as necessidades, assim como Ele faz conosco. Só que eles murmuravam muito, reclamavam muito. Queridos, se tem alguma coisa que Deus se aborrece tanto é quando nós somos ingratos, com tanto que Deus faz, e muitas vezes nós somos ingratos, reclamamos, parece que nada está bem, enquanto tem tantas outras pessoas desejosas de ter a vida que você tem e a vida que eu tenho,
nós estamos reclamando de tantas bênçãos que Deus tem nos concedido. Na verdade, era assim o povo, aquele povo que Deus havia tirado do Egito, o povo de Israel. De tal maneira que Deus então atendeu a oração de Moisés, dizendo: Moisés, você fala com a rocha, e então dela vai sair água, vai nascer água, corrente de água. Moisés, com a fúria daquele povo, Moisés perdeu a paciência e ele não falou com a rocha, ele feriu a rocha por 2 vezes. Tá? Aquela rocha, queridos, ela representava Cristo Jesus, que supre todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós necessitamos. Moisés ali, de uma forma figurada, ele estava ferindo a Cristo. Quantas vezes nós ferimos Jesus, queridos? Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações. Quantas vezes nós ferimos a Jesus? E infelizmente, Moisés não entrou na terra prometida. Eu queria tirar aqui uma lição, queridos, importantes para nós. O pecado, ele tem um custo muito alto. Muitas vezes, quem sabe, a gente pensa, mas só isso aqui, será isso? Deus não vai levar em conta. Deus é um Deus de amor, é um Deus compassivo, misericordioso. E é verdade, Deus é tudo isso. Mas o pecado tem um custo. O pecado tem um preço muito alto. O pecado, ele cobra. E então, queridos, ali no capítulo 34 de Deuteronômio, verso de 4, até o verso 7, por exemplo, Deus um dia ele chama Moisés e ele sobe em uma alta montanha, bem próximo ali às margens ali, da entrada da terra de Jericó. E então Deus mostra toda aquela beleza da terra para Moisés. Mas Deus disse assim: Moisés, você não vai entrar naquela terra. Você vai morrer. E Moisés morreu exatamente naquele mesmo dia, queridos, em cima daquela montanha, na presença de Deus. O próprio Deus o sepultou, Moisés. Mas, meus amados, no capítulo 1, verso 9, tem apenas só um capítulo de Judas, conta para nós que Deus ressuscitou. Jesus ressuscitou Moisés. E eu gostaria até de ler aí esse verso, Quero ler com vocês Judas. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Eu já encontrei aqui o verso 9, diz assim, olha. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse o Senhor te repreende. Então Jesus ele veio para ressuscitar Moisés, tá? Aqui o arcanjo Miguel, nesse contexto bíblico aqui, é exatamente o próprio Jesus, tá? Jesus é intitulado por esse nome várias vezes na Bíblia, Todas as vezes que Jesus ele enfrenta Satanás guerreando para me salvar, para salvar você, Jesus leva esse nome, o arcanjo Miguel, tá? Aqui tem um ponto bastante importante que eu queria mencionar com vocês, queridos, que Satanás ele se aproximou de Jesus e ele começou a questionar, reclamar, dizendo que Moisés não poderia ser ressuscitado, não poderia ser levado para o céu, porque ele entendia que Moisés havia pecado e Moisés era dele, já que uma vez que Moisés havia pecado ferindo a rocha por 2 vezes. Tá? Uma vez que ele deveria falar com a rocha, ele o feriu.
Então, ele havia pecado. Queridos, como eu disse no começo, o pecado tem um custo muito alto, tá? O salário do pecado é a morte. Satanás estava reclamando o corpo de Moisés por não poder ressuscitar, porque ele entendia que Moisés havia pecado. Tá? Outro ponto importante aqui, queridos, Moisés ele foi ressuscitado por Cristo Jesus porque Moisés havia arrependido do seu pecado. Tá? Moisés ele não expressou o seu arrependimento, né, confessando a Deus de forma verbal, mas lá no íntimo do seu coração ele havia conversado com Deus. Satanás não sabia disso. Então, queridos, é muito importante nós confessarmos os nossos pecados, ter um arrependimento sincero das nossas faltas, das nossas falhas e apresentar diante de Deus. Seja esse pecado expresso de forma verbal, ou seja, lá no íntimo do seu coração. Deus é o único que conhece o nosso coração, que Ele pode penetrar as profundezas do nosso coração. Ele sabe exatamente o que passa no fundo do nosso coração. Satanás não sabia e não conhece o que você pensa. Ele não sabe. Por isso a importância de você, em muitas coisas que você pensa, não pronunciar. Assim ele não sabe, né? Principalmente aquilo que é do mal, aquilo que é ruim. Porque todos nós temos pensamentos ruins, pensamentos impuros, né? E nós não temos poder sobre nós mesmos de impedir que esses pensamentos venham. Mas Satanás ele só fica sabendo a partir do momento que você, de forma verbal, pronuncia isto. Tá? Então, um ponto importante que eu queria frisar aqui também com vocês é que Jesus ele não contendeu com Satanás. Ele simplesmente disse: Satanás, arreda, vai embora. Tá? Não quero diálogo contigo, seria mais ou menos isso que Jesus estava falando, quando ele diz: o Senhor te repreende. Tá? E agora em Lucas, no capítulo 9, do verso 28 a 36, nós encontramos ali, queridos, o apóstolo, o Lucas contando a respeito da transfiguração de Jesus, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para orar no monte. E então Jesus foi transfigurado. Né? E quem que estava ali naquela transfiguração? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Por quê? Porque Moisés havia ressuscitado por Jesus e levado para o céu. Tá? Moisés e Elias, queridos, eles estão no céu, tá? Representando Moisés, todos os mortos que descansam no pó da terra e que espera as bem-aventuranças em Cristo Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus. Assim como Moisés ressuscitou, pelo poder de Cristo Jesus, você também, se assim o descermos à sepultura antes de Jesus voltar, seremos ressuscitados e os nossos entes queridos também ressuscitarão. Moisés é essa garantia, pelo poder de Cristo, que os mortos não vão ficar, né, para sempre no pó da terra. Serão ressuscitados. Promessa maravilhosa, né? Pois é. Elias, né? Ele é o representante de todos aqueles que, pela ocasião da vinda do Senhor Jesus, foram encontrados vivos e não passarão pela morte. Serão transformados, tá? E não passarão pela morte. Aqueles que estarão esperando firmemente na vinda do Senhor Jesus. Tá? Agora, queridos, eu queria finalizar aqui essa lição com vocês, tá? Apresentando 2 pontos importantes. Primeiro, Cristo Jesus não contendeu com Satanás pela alma de Moisés, e sim pelo corpo de Moisés. O texto deixa muito bem claro em Judas, no verso 9. Pelo corpo de Moisés e não pela alma. Tá?
Porque Moisés, ele foi ressuscitado. E não apenas uma alma que saiu dele e foi para o céu e depois, né, ficou por aí. Outro ponto importante, queridos, é que no capítulo 9 de Lucas, ali não apareceu a alma de Moisés, apareceu o próprio Moisés ressuscitado. Tá? Se a alma simplesmente, queridos, desligasse de uma pessoa quando morre, tá? E ela fosse para o céu, não precisava de ressurreição. Para que ressurreição? Qual a necessidade? Outra coisa, queridos, Elias, ele foi levado para o céu vivo. Elias não morreu, não passou pela morte. E ali, no Monte da Transfiguração, estava um Elias vivo que, da forma como ele subiu para o céu, ele veio para encontrar com Jesus. Moisés e Elias, queridos, eles vieram ali no Monte da Transfiguração. Você pode ler na sua Bíblia, o assunto da conversa com Jesus foi a respeito da semana em que Jesus estaria sendo julgado, condenado, né? Mesmo que de forma injusta, mas ele seria morto. E eles vieram para dar ali, naquela conversa, um ânimo para Cristo, para que ele fosse até o fim. Porque aqueles que estariam no sepulcro morto só ressuscitaria se Jesus morresse e ressuscitasse no terceiro dia. Caso contrário, ninguém levantaria. Ok? Elias estava ali, queridos, pedindo, animando a Cristo Jesus para ir até o final. Não era fácil, mas que Jesus fosse até o final. Porque aqueles que estariam vivos só poderiam entrar no céu através do sacrifício expiatório da morte de Jesus, que eles poderiam ser transformados e sem passar pela morte poderia entrar no reino dos céus. Portanto, aqui, queridos, uma mensagem extraordinariamente importante para nós, mostrando para nós que à luz da palavra de Deus, queridos, Deus, por meio de Cristo Jesus, ressuscitará todos aqueles que foram descansar no sepulcro aguardando a vinda do Senhor Jesus. Não tem uma alma deles que já está no céu. Senão Jesus não precisaria ressuscitar. Ok? Elias representando exatamente aqueles que vão entrar no céu sem precisar passar pela morte quando Jesus voltar. Será transformados. Não precisará morrer para uma alma ir para o céu. Então, meus amados, que Deus te abençoe, que Deus ajude você e também a mim, para que nós possamos cada vez mais conhecer mais da palavra de Deus, né? Estudarmos mais, aprendermos mais o quanto é importante. O nosso mundo, queridos, né? Estão aí quase que por completo contaminado com esta filosofia, né, desta teologia da imortalidade da alma. E, queridos, nós não podemos crer nessa falsa doutrina, nesse ensinamento falso, tá? Porque não vem de Deus. Essa invenção é invenção diabólica. Não tem nenhuma base bíblica que sustenta, né, essa filosofia. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a conhecer cada vez mais, à luz da palavra de Deus, aquilo que é verdade e que Deus realmente quer que nós entendamos, porque é um caso de salvação ou perdição, tá? De vida eterna ou morte eterna. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço a todos. Até logo.